O vento sopra, frio, cortante, ecoando por um vale esquecido. A terra está seca, rachada, coberta por restos do que um dia foi vida. O silêncio domina, mas, de repente, algo se move. O som de ossos ressoando no deserto da morte. Um murmúrio antigo, como se a própria terra tentasse lembrar o que é respirar. E então surge a pergunta que atravessa os séculos. O que acontece quando os ossos falam? Que mistério se esconde nesse vale? E por que Deus escolheu revelar um dos segredos mais profundos da humanidade através dele? Era um tempo de exílio, um povo derrotado, sem esperança, sem nação, sem futuro. Ezequiel, o profeta do impossível, estava entre eles, vivendo o mesmo cativeiro, o mesmo silêncio. Mas foi nesse desespero que o céu se abriu. Deus o transporta, não para um templo, não para uma montanha, mas para um vale repleto de ossos espalhados por toda parte, secos, antigos, sem vida. A visão é brutal, nenhum movimento, nenhum som, apenas o eco da morte. E no meio daquele cenário, Deus pergunta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel não responde com certeza, apenas com humildade. Senhor, tu o sabes. Então, algo inesperado acontece. Deus ordena: profetiza sobre estes ossos. A voz do profeta corta o silêncio. E o impossível começa a acontecer. Um som surge no vale, primeiro distante, depois ensurdecedor. O som de ossos batendo uns nos outros, ligando-se, erguendo-se, formando corpos, mas ainda sem vida. E Deus fala novamente. Profetiza ao Espírito e diz: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Então o vento sopra, e o vale morto respira novamente. Um exército se levanta. Milhares, vivos, restaurados. Não é uma visão sobre o passado. É uma profecia sobre o renascimento do impossível, sobre o poder que traz vida onde a morte reinava. Por séculos, muitos viram essa visão apenas como uma metáfora para Israel. Mas há algo mais profundo, algo oculto e terrivelmente atual. O Vale dos Ossos Secos não é apenas um lugar físico. É o retrato da humanidade. Um mundo espiritualmente morto. Corpos cheios, mas corações vazios. Pessoas vivas, mas sem fôlego. Uma geração inteira que respira, mas não sente o espírito. O profeta viu o que nós nos tornamos. Um vale moderno de ossos que se movem, mas não vivem. Tecnologia, conhecimento, poder, mas ausência de alma. O ruído dos ossos é o barulho do mundo, muita agitação, nenhuma vida. Deus perguntou a Ezequiel: poderão viver estes ossos? E hoje, ele pergunta a nós: poderá este mundo voltar a respirar? Na língua original, o termo usado para espírito é ruach, o mesmo que significa vento, respiração, vida. O mesmo sopro que deu vida a Adão no princípio. O mesmo vento que dividiu o mar. O mesmo Espírito que desceu em Pentecostes. Esse sopro é o que falta ao Vale moderno. Não é ciência, não é política. É o Espírito que devolve o sentido à existência. O mistério é este. Quando o vento sopra, o pó se torna propósito. Quando Deus fala, o silêncio ganha voz. E quando o Espírito age, os ossos falam. Mas o que eles dizem? Eles anunciam que a morte não é o fim. Que há um poder capaz de transformar o desespero em esperança. E que o mesmo Deus que reviveu aquele vale está prestes a reviver a humanidade uma última vez. Os profetas viram o tempo do fim como um grande vale, um lugar onde a fé seria rara e a humanidade fria. Jesus chamou esse tempo de o princípio das dores. Ezequiel viu o mesmo, um mundo desolado, seco, desprovido de fé. Mas também viu o que viria depois, o despertar. O vento vindo dos quatro cantos da terra. O renascimento espiritual antes da restauração final. Será que estamos nesse momento? O som dos ossos se movendo pode ser o eco de algo maior? As nações voltando seus olhos a Israel. A fé renascendo em meio à destruição. O Espírito voltando a soprar sobre um mundo em ruínas. Tudo parece apontar para um mesmo desfecho. O vale está despertando. Mas o vale não está apenas lá fora. Ele também está dentro de nós. Quantos de nós carregamos ossos secos dentro da alma? Sonhos que morreram, promessas esquecidas,
fés que se transformaram em cinzas. Deus levou Ezequiel ao vale não para mostrar a morte, mas para revelar o poder da vida sobre a morte. E Ele faz o mesmo conosco. Nos leva aos nossos próprios vales para nos ensinar a profetizar novamente. Quando tudo parece acabado, Deus sussurra, profetiza. Quando o coração está em silêncio, Ele ordena, fala. Quando não há mais esperança, Ele envia o vento. O mesmo Espírito que reviveu aquele exército é o mesmo que pode reacender o fogo dentro de nós. Porque os ossos só falam quando o Espírito está presente, e quando falam, anunciam o retorno da vida. O Vale dos Ossos Secos é uma das visões mais misteriosas da Bíblia. Mas há um segredo pouco falado. Deus não apenas reviveu os ossos, Ele os organizou. Cada osso se uniu ao seu corpo correto. Cada parte encontrou o seu lugar. Isso revela algo profundo. Deus não apenas quer trazer vida, Ele quer restaurar a ordem. Vivemos em um mundo desorganizado, moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Mas quando o Espírito sopra, tudo se alinha novamente. A alma volta ao seu eixo, o coração ao seu propósito, e o homem ao Criador. Este é o verdadeiro mistério do vale. Não é apenas uma ressurreição, é uma recriação. Ezequiel foi chamado para falar com ossos, não com reis, não com multidões, com ossos, coisas mortas, esquecidas, sem resposta. Esse é o chamado profético. Falar quando ninguém acredita, profetizar quando tudo parece perdido. E é isso que Deus pede hoje. Que cada um de nós se torne uma voz no vale. Uma voz que clama contra o silêncio. Uma voz que desperta os mortos espirituais. Uma voz que anuncia que o Espírito está voltando a soprar sobre a terra. Porque a próxima vez que o vento vier, não será apenas para restaurar. Será para julgar e transformar. O Vale dos Ossos Secos também aponta para algo ainda maior. A ressurreição final. O dia em que todos os que dormem no pó ouvirão a voz do Criador e viverão. Ezequiel viu a prévia desse momento. Um ensaio profético do que acontecerá no fim dos tempos. Quando o último som ecoar e os ossos mais uma vez falarem. Eles não dirão palavras humanas. Dirão, o Senhor é a vida. Dirão, a morte foi vencida. O vale da morte se tornará o vale da eternidade. E o vento que um dia soprou em Ezequiel será o mesmo que soprará sobre toda a criação. O sopro que nunca mais cessará. Tudo começa no silêncio. Tudo termina com o som da vida. O vale que um dia foi símbolo de desespero se transforma em altar de esperança. O profeta que um dia viu a morte agora contempla a ressurreição. E assim será novamente. Quando o vento soprar sobre este mundo cansado, quando o Espírito atravessar as ruínas do tempo, os ossos falarão mais uma vez. E quando falarem, o mundo saberá que o Senhor vive, para todo o sempre. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos. Revelações que mudarão para sempre a história da humanidade. Este é o Portal das Profecias. Entre e descubra o que está por vir.